Me apresento para os seguidores da doutora Rafaela, meu nome é Alexandre Paiva, tenho 48 anos, acabei de completar dia 4 de fevereiro agora, inclusive, né? Quem puder me dar os parabéns aí no comentário atrasado, já para ajudar também no engajamento. Muito 48 anos. Eu também sou Oi? 13. Dia 13, Eu daqui a também pouco. sou aquariana, faço dia Então, 13. eu brinco que eu tô com 48, eu tô semi-novo já. Não tô velho nem novo, tô semi-novo. E, né, nascido em São Paulo, né, residente em Santa Catarina, pai da Yasmin e da Rafaela também. Tenho uma filha com o nome Rafaela. O teu nome é um nome muito, muito bonito, que muito me traz recordações da minha caçulinha, chama Rafaela, né? Comerciante, eu já tive pizzaria, atualmente eu trabalho mais na rede social. Hoje eu trabalhei recentemente, né, mais na linha política. Eu trabalhava como assessor parlamentar em Florianópolis, né, de um vereador. E eu decidi sair desse trabalho lá na Câmara para me dedicar hoje full time a esse trabalho aqui na rede social. É complexo, é complicado, a gente tem, né, enfrentado muita dificuldade, mas estamos nos mantendo aí. Eu decidi focar esse meu trabalho porque eu acredito que se eu, com o pouco tempo que eu já dediquei, eu consegui avançar tanto, inclusive bastante no caso do Marco Antônio Herede Viveiros, o ex-marido da Maria da Penha, né? Imagina se eu, né, tiver uma dedicação maior ao trabalho, eu creio que realmente nós vamos conseguir um trabalho muito, muito mais incisivo em muito menos tempo. Eu hoje sou presidente do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Eu vi que alguém perguntou aí sobre a questão do Instituto. Nós estamos com extremas dificuldades para abrir esse instituto, para você ter uma ideia. Já estamos no segundo cartório. Eu acredito que a pessoa que recebe isso lá está querendo barrar por uma convicção ideológica, muito provavelmente feminista, e vê que o CNPJ é um Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Eles barram. É bizarro, eles vão criando dificuldade, mais burocracia. Nós atendemos a burocracia, eles criam outra burocracia. Está insano, mas a gente vai conseguir. Vamos insistir até que isso saia, porque o nosso objetivo é trabalhar em prol dos direitos de todos, da humanidade, do homem, enquanto, né, vamos colocar como se entendia antigamente, o homem, a raça. Todos nós merecemos direitos iguais. Nós não estamos aqui querendo criar guerra com as mulheres. O problema é que a guerra já foi dada pelo feminismo, então nós estamos aqui só, né, entramos de vez aí nesse embate, e agora nós temos que enfrentar e ir para cima até que essa situação melhore, mude. E para quem não sabe, eu, após me transformar em vítima da Lei Maria da Penha, eu sempre digo isso, que eu sou uma vítima da Lei Maria da Penha, estou há quase 5 anos afastado das minhas filhas, da Yasmin e da Rafaela, e é algo absurdo, assim, é um sentimento que não dá nem para explicar. E, sabe, é terrível, é cruel, é maligno. E a gente está aí trabalhando para tentar mudar essa situação. Não sei se vamos conseguir, acredito que sim, mas eu sempre digo que não depende só de mim, eu sozinho não consigo nada. O meu trabalho hoje é para abrir mais e mais a mente das pessoas e trazer mais e mais pessoas para nos ajudar nessa luta. E eu fico muito feliz de ter você também ao lado nesse front, Rafaela, que tem feito um trabalho excepcional. Excelente, Paiva. Vamos conseguir, sim, levando esse tema para muitas pessoas, para que isso vire debate nas mesas de jantares aí das famílias, para que as pessoas se tornem mais sensatas, para que os casais se tornem, que produziram, né, frutos aí nessas relações, possam ser, ter mais bom senso na hora da separação, porque os afetos íntimos ali, as relações íntimas terminam, mas um laço familiar não pode terminar assim, né? Ainda mais quando a gente sabe que a gente tem que criar um filho com caráter, né? Com uma boa identidade, com bons valores, para que essa pessoa se torne um adulto responsivo, um adulto funcional, um adulto que faça diferença no mundo, né? Então, quando a gente vê essa guerra infinita, essa briga de pai e mãe, um querendo disputar a atenção da criança com o outro, ou querer ter mais direitos sobre a criança, mais posse sobre a criança, né? Alienar o pai por vingança, porque foi traída no relacionamento, né? A gente tem que minimizar um pouco. Eu sei que existe, às vezes, a questão de uma promessa quebrada, né? O casamento é um contrato, é uma aliança que se presume que, pelo menos na nossa conformação social, né, Paiva, as pessoas esperam uma lealdade, né, reciprocidade, esperam ali uma dedicação e
que não sejam traídos, né? Então, quando existe uma traição, de fato isso machuca muito. Mas isso não pode, o nosso ego, quando a gente coloca filhos no mundo, não pode estar acima do bem-estar dos nossos filhos. Então, eu sempre digo, você só consegue avançar, você só consegue ressignificar, você só consegue sair daquela miséria emocional que você está vivendo, se você aprender a perdoar e ressignificar. E perdoar não precisa mais, não significa perdoar para estar junto novamente, não significa perdoar para aceitar de novo uma nova traição. Significa perdoar para aquele que perdoa se livrar daquele sentimento ruim. O outro é que lide com as coisas erradas que ele fez, né? Então, assim, se você foi uma boa mulher e mesmo assim foi traída, se você for um bom homem e mesmo assim foi subjugado, foi humilhado, foi traído, entenda que se você deixou sua descendência já, você vai ter um vínculo com aquela pessoa, querendo ou não, para o resto da sua vida. Porque por mais que você perca a guarda do seu filho para a mãe, ou eventualmente a mãe perca a guarda para o pai, existe uma outra coisa que dificilmente se perde, que é a autoridade parental, agora com esse novo nome, que antes chamava pátrio poder, né? Na lei ainda tem essa configuração aí do poder familiar. Primeiro era pátrio poder, depois passou para poder familiar, agora com as novas modificações do Código Civil vai mudar de novo para autoridade parental. Então, enquanto a criança é menor, você exerce uma autoridade sobre ela, com deveres e direitos de convivência, direitos de educar, direitos de participar, direito de saber como é que está o rendimento escolar, a questão da saúde, mesmo à distância às vezes. E a presença psicológica, eu digo, Paiva, é muito mais importante às vezes do que a presença física, porque sempre existiu as conformações de família onde a mulher ficava mais em casa, eventualmente o homem tinha que trabalhar embarcado, trabalhar em outro estado, passar uma semana fora. Então a presença física sempre foi uma dificuldade, não era todos os casais que podiam estar sempre juntos e presentes na vida dos filhos, mas se você tiver condição de estar presente psicologicamente na vida do seu filho, fazendo parte ali do dia a dia dele, se importando com as coisas que ele gosta, que ele faz, com as atividades, sabendo qual é o remédio que seu filho toma, qual é o nome do pediatra do seu filho, que dificuldades ele está experienciando, que sentimentos ele está tendo, se ele está desconfortável com alguma coisa, como é que ele está sendo tratado na escola. Tudo isso cabe ao pai e à mãe se envolver, né, no dia a dia da criança. E é muito triste quando eu vejo pais envolvidos de fato com os filhos e quando acontece a ruptura do vínculo conjugal, a mãe quer afastar o filho do pai, a todo custo, né, por capricho, por maldade, por ego ferido, né? E eu vejo que essas mães não são sensatas. E por que eu falo das mães? Porque se existe essa conformação de que o filho é da mãe e automaticamente o pai sai de casa, ou às vezes até com uma acusação de Maria da Penha, né, por violência psicológica, que tá muito na moda agora, quem é que fica com o filho? É a mãe. Então quem é que tem que ser a sensata para promover esse vínculo de afeto paterno? Se ela não quer mais vínculo com o homem, ela não pode impedir que a criança tenha vínculo com o pai. Porque a figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do caráter e da identidade de uma criança. E as referências masculinas que um pai pode passar para um filho é muito diferente e não estão na mãe. A mãe não tem essa condição de ser tudo ao mesmo tempo, de ser pai e de ser mãe. Perfeitamente. Concorda comigo, pai? E nós passamos realmente por um momento de mudança na sociedade. E aí eu digo para você que eu lembro quando eu era mais novo, realmente era muito mais raro você ver homens, mulheres trabalhando fora de casa e homens se dedicando ao cuidado, mas porque existia um contrato social na época onde se estipulava que o homem é quem tinha que ir atrás e buscar e trazer o sustento para casa. E não que ele quisesse ficar longe dos filhos, não que ele não quisesse participar tanto quanto a mulher, mas isso sempre foi algo que a sociedade tratou como algo normal, né? E eu vejo as experiências que eu tive com meus pais, vejo hoje, por exemplo, recordo as que eu tive com as minhas filhas, até quando eu tive oportunidade, lá em 2009, quando a minha mais velha tinha 13 e a minha menor tinha 8 anos. Então, eu sempre fui participativo, sempre, desde que eu me casei, inclusive, na verdade, desde antes, eu sempre quis ser pai. Eu sempre conto essa história que a genitora das minhas filhas, ela me conheceu no dia que ela me viu a primeira vez e disse ter se apaixonado por mim. Foi um dia que eu estava com um priminho meu no colo, tinha acabado de nascer um priminho meu, estava com 2 meses, e eu brincando, eu sempre gostei de criança.
Eu nunca fui muito fã de animal, de cachorro, de gato, mas eu sempre gostei de criança, sempre quis ser pai. Então aquela imagem, ela viu aquela imagem, achou a imagem legal, se interessou, gostou, tal. Ou seja, ela sempre soube que eu sempre quis ser pai. E ela sabia exatamente onde que ela podia me prejudicar após o divórcio. Era me atacar justamente no meu calcanhar de Aquiles, era a questão envolvendo as minhas filhas. Eu sempre fui presente, mesmo após o divórcio, assim, 3, 4 vezes por semana eu me mudei para uma casa próximo a onde eu morava com elas, para que eu tivesse essa convivência. As reuniões escolares era eu que ia, no médico, no dentista, balé, futebol, que às vezes a minha mais velha gostava, eu levava ela, piano, um pai extremamente presente. Talvez, né, e aí eu não posso entrar muito no meu detalhe, talvez esse seja, porque o meu processo está em segredo de justiça, mas talvez esse seja um dos problemas, que eu quis estar muito presente, e ela quis me afastar para que ela tivesse ali, como você disse, a questão do controle total do patriopoder. Inclusive, no transcorrer do processo, eu creio que isso não tem problema de falar, ela tentou tirar a guarda compartilhada. O juiz negou, porque não existia evidência alguma. Eu hoje tenho a guarda, por isso que eu acho que é uma aberração essas leis, porque elas não cumprem e fica por isso mesmo. Nós temos a guarda compartilhada. Em tese, eu tenho o direito de ter o contato com as minhas filhas. Mas hoje ela alega que ela não impede, são as crianças que não querem. Mas se você pergunta para o psicólogo por que é que as crianças não querem, elas não conseguem especificar exatamente, não houve nenhum fato em si concreto que pudesse, olha, a partir disso aqui, enfim, existe ali aquela velha história que nós conhecemos com relação à alienação parental, as crianças absorvem aquele rancor que a mulher ficou após o divórcio e acabam descarregando, principalmente no meu caso, como são 2 mulheres, 2 meninas, geralmente também tendem a ficar mais do lado da mãe, né? E eu estou afastado há quase 5 anos. Eu vi que alguém perguntou nos comentários, poxa, mas como assim? Pois é, eu acabei de dizer para vocês, não adianta, eu não posso obrigar a chegar lá e forçar, até porque ela tem medida protetiva. E é uma medida protetiva sendo renovada em cima da outra, com base em absolutamente nada. Isso que é o mais terrível, o mais cruel. A mulher pode prorrogar ad eternum as protetivas, sem absolutamente provar nada. E nós entramos, aí as pessoas perguntam, mas e teu advogado não está fazendo nada? Estamos. O problema é que nós entramos, apresentamos inclusive provas de que ela estava mentindo, e a decisão do juiz, sabe qual foi, Rafaela? Não, segundo a Lei Maria da Penha, a mulher não precisa provar, está mantida a medida protetiva. E ela vai se prorrogando, é terrível. E ela não faz a representação, aí o delegado não investiga, eu peço para investigar, a investigação não acontece, porque aí você está causando, talvez, como já vi citarem, né, inclusive no meu processo, não está citando, que é a questão do assédio judicial, né, agora tem a violência judicial, é absurdo, é bizarro. Criaram assim um cardápio, eu sempre falo, é um cardápio, escolha aí, alguma dessas violências se encaixa no teu caso, e aí qualquer coisa se transformou em violência. Então todos os homens em algum momento vão ser, ou já foram, ou são agressores. Isso é bizarro, você generaliza tudo, você bota tudo num bolo, você deixa tudo assim, nebuloso, tudo cinza. Então isso favorece o quê? As falsas denúncias, né? Como no meu caso, no caso de milhares de outros homens. Você também deve ter alguns clientes que você atende, que você vê que isso acontece na cara, e o judiciário simplesmente não faz nada. Absolutamente nada. É bizarro, é terrível, é cruel. É depois daquela justiça com perspectiva de gênero, onde o CNJ orienta os juízes a quando for julgar um caso envolvendo homem e mulher, daí descaradamente vantagem para a mulher. É descarado. Mulher, você tem vantagem total aqui. Pode chegar aqui, se espalhar, porque você pode tudo e esse idiota não pode nada. Uma frase que o Alexandre Correia, ex da Ana Hickman, falou numa das entrevistas dele, me marcou, que foi exatamente o que eu pensei lá atrás, quando eu recebi a pancada. Ele disse o seguinte: eu fiquei assustado quando eu vi que existia uma justiça para ela e uma justiça para mim, porque a maioria dos homens, Rafaela, entende que vamos atrás dos nossos direitos, eles acreditam que só ir na justiça que vai ter justiça. Não, infelizmente os homens, quando caem, né, nessa armadilha, percebem que eles estão ali sem opções, sem possibilidades de lutar. Não é que não estão, né? São limitadas, só que o cara tem que ter a coragem, a força de vontade, como está tendo aí nesse caso o Alexandre Correia, de fazer inclusive denúncia internacional, que é um dos intuitos também do Instituto nosso, começar a fazer denúncias internacionais para tudo quanto é órgão fora do país, aí denunciando a Lei Maria da Penha e enviando vários casos. Eu tenho já uma coleção de casos para enviar, e aí a gente vai, né, continuar essa batalha, continuar essa luta.
Alguns pontos aí que você trouxe que eu queria esclarecer, Paiva, é o seguinte. Primeiro que antes que o pessoal pense qualquer coisa aqui, porque sempre tem aqueles que dizem, mas o que será que ele fez para estar com tanta medida protetiva? Eu ouvi você falar, eu sei que tem coisas que você não pode dizer, mas eu acho que isso já é público, que você deu uma entrevista para o Feltrin e disse que o teu caso também tem relação com religião, né? Então, na verdade, esse afastamento, na verdade, não sei o que ela alega, se ela alega violência psicológica, mas tem a ver com uma desertação sua da religião. Exato. Que vocês mantinham. O Ricardo Feltrin fez algumas pesquisas, né? E ele expôs isso e tudo bem. Eu falei, tudo bem, Ricardo, não tem problema, paciência. É o que de fato acontece. Então, resumidamente, para quem aí, né, não viu a live que eu fiz com ele, eu nasci numa religião chamada Testemunha de Jeová. Hoje eu nem chamo de religião, eu chamo de seita. E a genitora das minhas filhas também. Minhas filhas até hoje elas estão nessa religião. E dentro da religião existe uma norma, uma regra chamada desassociação. É quem se afasta da religião se torna um pária social. Então eu sou esse pária social por ter me desassociado. Então, como ela já queria me afastar, como eu aleguei aqui há pouco atrás, do patriopoder, da influência, né, sobre a criação das crianças, porque ela temia que eu influenciasse elas a sair da religião com as minhas ideias totalmente em desacordo com o que é a religião. Então ela fez por gosto me afastar e encontrou na Lei Maria da Penha a arma perfeita. Aquele já era o desejo dela, não sei quem, alguém orientou ela a fazer isso, tenho certeza. Assim como o Alexandre Correia falou no caso da Ana Hickman, eu posso afirmar categoricamente também, foi pensado. Ela foi orientada a fazer o que fez. Ela deve ter consultado alguma dessas advogadinhas de porta de delegacia das mulheres, essa daí que tem aos montes hoje, que se formam justamente só, eu vou fazer justiça para a mulher. Elas querem justiçamento, não justiça. Elas querem justiçamento. Então, elas estão do lado da mulher, independente se a mulher for culpada ou não, ela está do lado da mulher. Então, ela deve ter sido orientada e ela foi de caso pensado, sabe? É terrível, assim, um dia eu ainda vou detalhar bem, vou escrever um livro a respeito do meu caso, que é muito bizarro. E o meu caso, eu creio que ele também tem um problema que estica mais ele, porque entra em conflito duas questões, né, Rafael? Você, como advogada, sabe bem. Tem a questão da liberdade religiosa, que em tese eles têm esse direito, né, de fazer isso por conta da liberdade religiosa, o país é laico, enfim. E tem a questão envolvendo o meu direito como pai. Então, entra em conflito e eu acho que o judiciário não sabe o que fazer, a verdade é essa. Eu acho que eles não dão parecer algum, porque eles estão pensando, quer saber que se lasca. Sente em cima desse processo aí, que nós não vamos ter nenhuma solução para isso aí, que se lasca esse otário, ele já é um babaca que fica na rede social falando mal do sistema, então ele que se lasca. E eu tenho certeza disso também, tá, Rafaela? Que eu, inclusive, já algumas vezes no fórum, ouvi isso. Você é famoso aqui no fórum. Ou seja, eles me acompanham, com certeza. Tem promotora me acompanhando, provavelmente o juiz do caso deve ter visto alguns vídeos meus. Então, quer saber, esse cara fala mal do nosso adorado sistema judiciário, fala mal das leis, fala mal da Lei Maria da Penha? Não, se lasque esse otário aí. Bota esse cara aí para escanteio, lasque-se ele. E eu tô aqui até hoje aí afastado das minhas filhas por conta do Estado. E eu sempre digo, o Estado é cúmplice no sequestro das minhas filhas. Eu sou bem claro em dizer, isso é um sequestro. E eu, enfim, não vou me prolongar, senão eu vou acabar me prejudicando mais aqui. Assim, sobre essa militância, né, que está acontecendo, a gente sabe que faz parte de uma agenda, né, progressista, e eu acho sempre que o progresso é inerente, à sociedade, o ser humano, ele está aqui para evoluir, então tudo que vem acontecendo seriam coisas que iriam acontecer naturalmente, talvez as revoluções aí acelerem um pouco alguns processos de mudança, mas a coisa virou de um jeito que tudo que o feminismo criticava no machismo, né, nessa conformação social de patriarcas, né, que elas criticam, hoje inverteu. Hoje são as matriarcas, as leoas agressivas, que querem punir os homens a qualquer custo por uma suposta reparação histórica de algo que elas nem experienciaram, nem viveram. Mas aí você vê meninas de 14, 16 anos falando em patriarcado. O que elas sabem sobre isso? Bizarro. Tem razão. Nunca tiveram, né? Então, assim, e essas advogadas e advogados que também são feministas aí, né? Ou oportunistas, né? Porque tem advogado aí que cobra 6 mil a hora de uma mãezinha para ferrar com o pai.
entendeu? E elas estão lá no perfil dele com mais de 1 milhão de seguidores, dizendo assim, ai, que pena que eu não tenho dinheiro para te pagar, doutor, porque eu queria ver o pai do meu filho na cadeia, né? Então, assim, é oportunismo, tá? Em alguns casos e recalque em outros casos, porque a gente vê também perfis aí de advogada que não teve pai, né? Que a mãe sofreu, e aí elas ficam retroalimentando aqueles seguidores ali das mesmas dores a vida inteira, né? Porque a pessoa ela busca primeiro a identificação. A gente é assim, a gente quer se sentir pertencente a grupos, a gente quer identificação, saber que alguém passou pelo que a gente passou. Tanto que se você pegar aí Alcoólicos Anônimos, é um grupo lá de pessoas que se autoajudam. Só que a questão é que a coisa está tão deturpada que esses movimentos, assim, esses perfis, eles não se ajudam. Eles simplesmente não querem dar o próximo passo, eles não querem ressignificar nada. É uma oportunidade que elas têm também de tirar muito dinheiro das mães, né? Porque as mães veem naquilo ali, tipo, uma possibilidade de vingar os sentimentos delas, né? Com uma advogada que vai militar em favor de supostos direitos que elas teriam. E elas ficam retroalimentando aqueles sentimentos de amargura, de amargor, de maldade, né? De sofrimento. Aí você vê aquelas mulheres envelhecidas, caídas, com ódio no olhar, aquele olho profundo que não tem mais vigor, não tem mais brilho. É tão triste, né? E elas acham que estão abafando. Você tem total razão. E você citou aí, Rafaela, a questão do feminismo, e eu gostaria de fazer um adendo com relação a isso. Eu não sei qual que é a tua visão, a tua linha política, ideológica, enfim, mas eu tenho uma ideia, uma visão, inclusive entrei em desavenças de ideia com relação ao Ricardo Feltrin, ao jornalista, né, com relação ao feminismo. Porque ele acredita que, não, eu conheço muitas feministas, amigas minhas, que são mulheres bacanas, mulheres boas. Eu sempre digo o seguinte, essas mulheres talvez sejam boas, mas elas acham que são feministas, porque se elas forem pesquisar a fundo o que de fato é o feminismo, elas jamais se identificariam como feministas, porque já estava na nascente do feminismo a ideia delas transformarem isso aqui em um matriarcado, como você falou, isso é um projeto. Elas, desde o princípio, sempre disseram que o homem, ele é uma segunda raça, o homem é uma aberração genética, que o mundo seria muito melhor sem os homens. Então, se você começar a ler as feministas, as teóricas, as pensantes do movimento, você vai entender que isso faz parte do projeto. E eles sempre entendiam como o grande problema a família patriarcal, onde o pai detém o poder e oprime todo o resto da família, a mulher e os filhos, quando na verdade essa sociedade patriarcal sempre foi protecionista pró-mulher, protegeu a mulher. E aí a mulher agora está saindo para fora de casa, está sentindo, né, como é que é a vida fora de casa. Muitas já estão querendo começar a voltar, né, a ser mulher tradicional, que trabalhar, estudar nada, eu quero um homem para me bancar. Você começa a ver já esse movimento de mulheres fugindo desse negócio do feminismo, porque elas viram que, de fato, a mulher não quer, elas não quer que a mulher tenha família, constitua, não, se liberte sexualmente. E aí você vê meninas de 14, 15 anos com 2, 3 filhos, mulheres com 20 anos com 4 filhos já, nas favelas, nos bairros pobres, assim, uma família totalmente desestruturada, filhos que vão crescer sem um pai, a mulher com um pai para cada filho. Imagina a sua cabeça de um moleque desse, como é que não cresce? E aí eu sempre digo que isso promove cada vez mais violência contra a própria mulher, que esses caras aí vão crescer com rancor, com ódio de mulher, né? Enfim, vão começar a ver, eu postei recentemente uma publicação falando sobre isso, os homens veem aquela mulher já não com tão bons olhos como nós víamos antigamente, aquelas mulheres que ficavam em casa, as mães cuidavam da gente. O cara vai ter, tipo assim, essa minha mãe aí, enfim, é um risco grande que as mulheres estão correndo. E o feminismo é o causador disso tudo, o causador é o feminismo. Tanto é que, se você reparar, Rafael, você não ouve mais feminista alguma dizer nós queremos igualdade. Pode reparar, até alguns anos atrás nós ouvimos muito essa frase, o que nós feministas queremos é só igualdade. Repare que você não ouve mais isso da boca da mulher, porque elas sabem que já não... Nós queremos... Exatamente. E outra, se elas quiserem de fato a igualdade, elas têm que abrir mão de leis como a Maria da Penha, porque já está desigual a favor delas. Então já passou do ponto, né? E elas querem sempre mais. Quando você vai dando poder, empoderamento, mais essa pessoa quer. É infinito, é infindável os pleitos
das feministas, até que elas consigam o plano delas de controle total da sociedade. Isso aqui é o plano. Então saibam que esse é o plano. O feminismo não é por igualdade, não é por amor às mulheres, é por poder. Feminismo é disputa de poder com o homem. Porque o poder, elas falam que está na mão do homem, mas o poder está numa ínfima parte da mão dos homens. 99% dos homens não tem poder nenhum, é um cara coitado aí da vida. O próprio presidiário que está lá no poder hoje disse, né, que mulher nenhuma quer casar com... Você viu isso aí? Que mulher nenhuma quer casar com auxiliar geral. Enfim, de fato, ele não falou uma mentira. A mulher não quer um cara pelado de dinheiro, um cara pobre. O fato é esse, né? Isso está ficando escancarado hoje. E aí, ao mesmo tempo, né, o presidiário disse, atacou as mulheres, chamando elas interesseiras e chamando o pessoal pobre de ferrado, de duro, de liso. Ofendeu homem e mulher. Tomara que esse cara... Enfim, vamos mudar de assunto, senão vai entrar... Vamos tentar entrar aqui, então, Rafa, na questão da lei Henri Borel, que é o motivo da nossa live, que eu acho importantíssimo a gente conversar, sabe? Eu adorei que você propôs esse tema, porque realmente é algo que eu já estava acompanhando mais à distância, como eu te falei. Você vem comentando alguns vídeos teus a respeito, e a gente vai agora conversar aqui sobre isso para ver se de fato, né, isso é positivo ou negativo, se isso vai servir de alguma forma para o homem, enfim. Eu queria até aproveitar, Rafa, e pedir para você dar o seu parecer enquanto advogada. Talvez já tenha pego algum caso ou tenha algum cliente seu passando. Se puder passar para nós a tua visão com relação à lei Henri Borel, seria bem importante. Certo. Só para fechar aquele tópico anterior ali, se o pessoal quiser pesquisar na mitologia, né, você pode colocar ali as Amazonas. As Amazonas é uma figura mitológica onde as mulheres elas viviam em um reduto, né? Numa sociedade paralela, onde só existia mulheres, inclusive todos os homens que nasciam, elas matavam. Para que elas... Imagina se elas conseguirem passar, né, o aborto, elas só vão deixar nascer mulher. O aborto tem esse intuito também, saibam disso. Então, assim, vamos lá para o nosso ponto principal aqui, que é a lei Henri Borel. Vem falando muito dessa lei, chamando atenção para ela. Algumas parceiras aí que eu trabalho junto também, estou pedindo para que falem e te acionei para isso, para que se tu entendesse que a lei, eu sei que você é contra a lei Maria da Penha pelos excessos, né, e pelo mau uso que ela representa. Agora, quando eu te expliquei até ali pelo WhatsApp, eu te expliquei o seguinte, como a lei Henri Borel, ela prevê também medida protetiva em favor da criança, né, ela se assemelha muito também à lei Maria da Penha. E a gente não pode esquecer que essa lei ela foi criada porque uma criança foi brutalmente ali, né, ceifada a sua vida. É um menininho lindo, né, e que estava sob a tutela e a guarda da mãe, né, e não foi ouvido. Essa criança não foi ouvida quando ela reclamava, quando ela chorava, diziam que era birra. Então, a gente chama atenção aqui para o primeiro ponto. Escutem as crianças. As crianças não é tudo sobre birra. As crianças demonstram sentimentos, elas demonstram medo no olhar, elas demonstram repulsa, elas não mentem, elas dão indicativos de algo ruim que esteja acontecendo. Então, precisa ter um olhar cuidadoso para isso. E quando a gente fala de autoridade parental e pátrio poder, tá lá nos artigos de guarda do Código Civil, Paiva, onde o juiz, onde diz ali que a guarda será compartilhada ou unilateral, né? E aí explica lá pelo artigo 1583, e aí explica o que é cada uma, e explica que se a guarda for unilateral, para o pai ou para a mãe, o outro tem dever de supervisionar os interesses dos filhos, e é por isso que se justifica o Alexandre Correia ter ingressado com uma ação contra a Ana Hickman em nome do filho, porque se ele tem a autoridade parental, e a autoridade parental só se perde em algumas hipóteses muito específicas, que é atentar contra a vida do filho, né? Algumas hipóteses que também estão no Código Civil aqui, ele tem esse direito, sim, né? De pedir prestação de contas, de querer saber o que está se passando com o filho, né? Ele tem o dever e o direito de supervisionar. E um ponto interessante aqui da lei Henri Borel, que ontem eu até estava tratando até com a Priscila, uma outra advogada aí que é minha parceira, é o seguinte, que a omissão, Paiva, ela é punida com mais rigor até do que a ação. Então, assim, se omitir, deixar de denunciar algo que esteja acontecendo com o filho de vocês, é uma omissão. E ela é punida com mais rigor na lei
do que a própria ação que alguém possa imputar a você, que você esteja fazendo contra a criança. Então, assim, eu vejo muitos pais chegam para mim, pai, por isso que eu gosto de trabalhar com homens, porque, assim, tem muito homem cachorreiro, sim, tem muito homem que apronta, mas eu sempre digo que a responsabilidade, quando acontece isso num casamento, é sempre dos dois, né? Eu não tô falando nem de culpa, eu tô falando de responsabilidade. Eu acho que a gente tem que começar a assumir nossa responsabilidade, porque cada vez mais as mulheres estão virando crianças birrentas, os homens estão virando mulherzinhas afeminadas, né? E as crianças estão a ver navios. Então, as mulheres não querem assumir responsabilidades. Nunca foi, desde que o feminismo foi instituído, muito cultural das mulheres assumirem responsabilidades. Elas sempre se colocam no lugar de vítima. E aí, lá nos primórdios lá da nossa sociedade civil, onde os homens tinham que proteger as mulheres, sim, e elas tinham que obedecer aos maridos, sim, porque era obedecer ou morrer, né? O homem que ia para a guerra, o homem que protegia ali a família das perseguições e tal, por território, as guerras que aconteciam. Então, a igreja dizia, ou você obedece ao marido ou você morre. Era mais ou menos isso, porque ele que vai te proteger. O homem dá vida pela mulher e pelos filhos, aquela coisa toda. Então, sempre quando acontece qualquer evento, né, mais uma tragédia maior, assim, protejam mulheres e crianças. Então, a mulher sempre teve essa aproximação muito, né, de incapacidade, essa comparação com uma criança, né, porque quem protege é o homem. Então, eu acho que as mulheres, elas são frágeis nesse aspecto. E aí, as feministas vêm querendo competir com os homens, nunca serão homens. Porque, primeiro, que a nossa conformação biológica é totalmente diferente. As referências que temos sobre vida, sobre culturais e tudo mais, a forma como nos comportamos naturalmente é diferente. O homem tem muito mais vigor, tem muito mais energia, tem muito mais equilíbrio emocional, às vezes, mas quando perde, ele também se torna muito mais agressivo. Enquanto que a mulher é muito mais passional, no sentido de que o homem, quando comete algum tipo de violência, ele vai na força bruta, na força física. A mulher, ela vai sorrateiramente lá, mais serpente, ela vai e prepara o bote, ela envenena o homem, ela manda pagar alguém para bater no cara, entendeu? Então, assim, Lei Henri Borel. Se vocês colocarem essa lei no Google, gente, ela é uma lei de 2022, é uma lei nova. A gente sabe que para ela começar a fazer valer, assim como a lei Maria da Penha, que tanto reclamavam, as mulheres reclamavam que a lei não funcionava, que elas iam na delegacia e passavam trabalho para fazer um registro, aquelas mulheres que de fato estavam sofrendo violência, né? Às vezes eram mal atendidas, até que se estruturou delegacias especializadas, até que os atendentes ali do Poder Executivo, ali das polícias, tivessem um olhar, né, mais apurado para isso. Então, ela é uma lei desde 2007 e faz pouco tempo que a gente está vendo esse boom aí, né, falar da lei Maria da Penha. Eu não sou de todo contra a Maria da Penha, eu só acho que deveriam ser punidas as mulheres que fazem mau uso da lei, porque a gente sabe que tem mulheres na periferia que realmente sofrem, famílias desestruturadas, homens que não têm uma base também de formação, né, Paiva, e que naturalmente eles são talvez mais violentos, mais agressivos, não tiveram aquela lapidação, não tiveram aquela educação. O comportamento das mulheres também ativa gatilhos neles de raiva, de ódio, de violência, né? Então, tudo tem a ver também com uma questão de educação. E aí, então o que eu quero dizer para vocês é que a lei Henri Borel, vocês vão sentir dificuldade sim, às vezes, de aplicação, porque pega uma comarca menor que não tem uma delegacia especializada da criança ou do adolescente, vai ficar mais difícil você ir para uma delegacia que é vala comum, fazer uma ocorrência como essa. Então, o pai tem que ir com gravação, o pai tem que ir com o celular no modo avião, gravando. Caso haja uma negativa de fazer o BO, você precisa não brigar, você não precisa se indispor na delegacia, porque senão você que vai levar pior. Né? A polícia não gosta de homem enfrentando eles lá dentro. Mulher policial é pior ainda, entendeu? Então, assim, não se indisponham, só peguem o nome da pessoa, busquem daí um apoio jurídico, denunciem na corregedoria, é prevaricação não querer fazer uma ocorrência quando um pai leva até uma delegacia um motivo justo, né? Que ele acredite que o seu filho possa estar em perigo, né? Esse pai fez uma fundação também, o pai do Henri Borel criou uma fundação, hoje também ele dá palestras por todos os lugares no Brasil e no mundo em torno dessa lei, que é uma lei de homenagem a esse menininho que perdeu a vida sob a guarda da mãe, e ele perdeu a vida nas mãos
de um padrasto agressor. Então, não é sobre pais nesse cenário, é sobre uma mãe que descuidou, né? Então, assim, configura, a lei ela é muito autoexplicativa, você vai abrir no Google e diz ali no primeiro parágrafo do artigo 2º ali, ó, configura a violência doméstica e familiar contra quem? Contra a criança e o adolescente. Qualquer ação, ato de fazer algo, ou omissão, ato de não fazer, tá? Que cause na criança morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano patrimonial. Então, eu quero explicar aqui o que seria isso. Morte, todo mundo sabe. Lesão, todo mundo sabe. Sofrimento físico, tá? A criança é colocada de castigo, né? A mãe não bate, mas ela coloca de castigo, gera um sofrimento físico ali na criança. Calor, frio, fome. Tem mãe que não deixa a criança comer. Outro dia eu recebi uma denúncia de um pai que a criança mandava áudio para ele chorando e dizia: pai, ela só me dá miojo para comer, pai, e agora ela disse que eu não posso comer porque eu tô ficando gorda. Porque não... Sim, a criança só comia Doritos e miojo, né? E aí, então, sofrimento físico, sexual, gente, isso aqui é muito importante. Pais e mães que se separaram, estão aí vivendo uma vida de solteiro, de novo. Às vezes recebe o filho em casa, está ali com uma namorada nova também, entendeu? A criança escuta, espia, presencia algum ato sexual. Isso é uma exposição nociva para a criança, tá? A mãe do OnlyFans, sim, ela tem que ser denunciada para perder a guarda. Esse vídeo que eu fiz foi para os 4 cantos da internet, né? E eu afirmo e repito, tem que perder a guarda. Antes, para ser prostituta, você ficava lá de noite num ambiente seguro, lá num lugar específico. Hoje as mulheres fazem essa violação de caráter, né, esse corrompimento da moral dentro de casa, na presença dos filhos. Os filhos veem objetos, os filhos veem a mãe gravando pelada. Isso é nocivo para as crianças. O pai tem que denunciar. Especialmente porque tem sites que se valem desses conteúdos que estão ali. Parece que estão sob sigilo, né? Porque a mãe tem um canal pago, mas tem sites que se valem só para baixar esses vídeos e fazer circular no WhatsApp. Então chega no celular do seu filho, sim. Às vezes o que a mãe do amiguinho dele da escola está fazendo, de pornografia. A mãe tem que perder a guarda nesse quesito, porque isso aí é extremamente nocivo para a criança. E violência psicológica. Todo ato de humilhação, quebrar coisa dentro de casa, gritaria. Quem é que gosta de estar num ambiente familiar, sentado numa mesa de jantar, muitas vezes, e quando a família começa a brigar e começa um a ofender o outro, aquela gritaria, e eventualmente levanta da mesa e bate na mesa, ou quebra um prato, ou joga um copo na parede, ou quebra o celular do pai, né? Se for um casal ali discutindo, bate uma porta. Isso agride o emocional de qualquer pessoa adulta, imagina de uma criança. E as mães forem descontroladas dentro de casa, porque o descontrole emocional é muito mais característico da mulher do que do homem, né? O homem chega em casa às vezes querendo paz, a mulher não dá paz, não dá sossego. Você grava, começa a colocar câmeras na sua casa, porque o descontrolado ele nem percebe que tem câmeras, ele vai fazer igual. Ou grava, nem que seja no último momento ali, gravação de voz. O ideal é que você tenha câmeras em casa, se você desconfiar que a sua mulher pode estar sendo disfuncional, pode estar passando por alguma crise aí, de bipolaridade, de algum transtorno psiquiátrico que você não sabe como lidar, não sabe o que está acontecendo, comece a se precaver, porque além de você estar em risco, seu filho também está. E aí é contra você que ela vai fazer o BO depois, né? E dano patrimonial, que é muito interessante, Paiva, dano patrimonial. Quando o pai dá um celular para a criança, para que ele possa se comunicar com a criança via online, porque ele tem direito de visita, de convivência, via chamada de vídeo, a mãe proíbe, esconde o celular da criança, esconde o computador, esconde o tablet. Não que a mãe não tenha que fiscalizar esse aparelho, porque a gente sabe que o acesso à internet é nocivo também, né? Mas ela faça isso com sabedoria, faça isso com bom senso, com sensatez. Agora, proibir a criança de falar com o pai, se apropriar do bem da criança. Outra coisa, Paiva, muitos advogados aí na internet estão dizendo assim, a mãe não tem que arrumar a mochilinha do filho para ir para casa do pai. O pai tem que ter tudo lá na casa dele, tem que montar um roupeiro lá. O pai tem que comprar tudo duplamente, o que é uma insensatez, porque a criança cada mês deixa as roupas.
tá? Deixa tênis, entendeu? Um pai falou pra mim esse dia que a mãe fez isso, ele teve que ir no shopping, gastou 3 mil de roupa pra criança. Eu disse pra ele, pra que tu fez isso? Ela vai deixar, daqui 2 meses essas roupas não servem mais. Sim. Entendeu? Aí a criança queria levar o carrinho dele, o brinquedinho dele, um dinossauro lá, não sei o que acendia umas luzes. A mãe não deixou, porque disse que o pai tinha que ter na casa dele, o brinquedo duplo. Isso é sensatez de uma mulher? Isso é ser mãe? Isso é patrimonial, é privar a criança de ter acesso aos próprios brinquedos dela. Isso é ridículo. Faça um boletim de ocorrência. Aí os homens, eu disse pra ti que eu gosto de trabalhar com os homens, porque eles falam pra mim, ó, doutora, eu aprontei mesmo, mas eu não aguentei a paz em casa, elas me humilhavam na frente das pessoas, e aí ela começou a vasculhar minha vida toda, e acessou meus e-mails, e começou a me acusar de um monte de coisa que eu nem tava fazendo. Eu fui lá e fiz mesmo, entendeu? E pra senhora não preciso mentir. Aí eu disse, não me mente mesmo, porque... E aí quando eu atendo, eventualmente já atendi, né, muitas mulheres no passado, elas dão uma volta e não falam que traíram, e a culpa é do outro, e não assumem responsabilidade, e ele que é o narcisista, e ele que era o manipulador, e ele que dominava o dinheiro, mas ela que gastava no cartão de crédito e estourava o cartão do marido, entendeu? Então nunca assume responsabilidade. Então hoje eu atendo mulheres sensatas só, entendeu? E aí os homens dizem pra mim assim, mas doutor, eu amo meus filhos, e eu daria tudo pra ele, e até ajudaria a mãe, mesmo não estando mais com ela, se ela não me enchesse tanto o saco. Sim. Se ela não tivesse plano da convivência com meu filho. Só que daí, quando eu digo pra eles assim, ó, tudo isso que tu tá me contando, cabe aqui, cabe ali, vai lá, faça um BO, ela pode perder a guarda por isso dá até cadeia. Aí eles ficam assim, mas eu fiquei com medo, né, doutora? Ela botou a faca no pescoço, na frente do nosso filho, com o nosso filho no colo, de 9 meses, a criança no colo, e ela botando a faca de cozinha no pescoço pra fazer violência psicológica pro cara, pra dizer que ia se matar. Ele foi tirar a faca da mão dela, perdeu um tendão do dedo, e ele falou, se tu fizer isso de novo, nosso casamento acabou. Ele aguentou mais 2 vezes ela fazer isso, não denunciou nenhuma das 3. Nossa. Ele acabou saindo com medida protetiva. Os homens têm essa dificuldade de denunciar a mulher tem uma extrema facilidade, mas o homem tem uma grande dificuldade em denunciar a mulher. É bem isso mesmo. A mulher tenta para denunciar o cara porque ela quer ferrar com ele. O homem, mesmo tendo evidência, não denuncia. Então vocês têm que começar a mudar esse posicionamento. E agora eu passo a palavra para ti. Perfeito. Discorrer sobre isso. E aí eu provoco o pensamento, por que não o oposto? Por que não provocar as mulheres a parar de fazer isso? Porque eu tenho aqui uma divergência de opinião contigo, mas tem um fundo um pouco mais filosófico. Você citou a questão da Lei Maria da Penha, que eu sou contra e sou de fato contra a Lei Maria da Penha. Eu sou vítima da Lei Maria da Penha, como eu falei para você. Porque ela em si, Rafaela, você que é uma operadora do direito, há de concordar comigo. Quando nasceu essa lei, matou-se no Brasil a presunção de inocência. Matou-se aquela visão de que você é inocente até que se prove o contrário. Com a Lei Maria da Penha, isso foi invertido. Você é culpado até que se prove inocente. E aí você já é arrancado de casa, você já é julgado socialmente, você já paga uma pena imediata, social, você paga no teu trabalho. E eu tenho aqui comigo na minha mente uma frase de Thomas Jefferson que diz o seguinte: quando o homem é justo, a lei era desnecessária. Quando o homem ele não é correto, a lei é inútil. Então, lei nunca foi solução para problema dos humanos. Nós temos essa mentalidade de que lei resolve as coisas. Lei não serve... Desculpa, você é operador de direito, mas assim, ó, eu sou contra. Inclusive, Tácito dizia que quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis. Então, quanto mais leis se fizer, quanto mais leis se fizerem, a situação tende a piorar. Então, as pessoas às vezes, pai, por que você não se transforma em deputado? Porque assim, eu hoje estou numa visão que é o seguinte: o Estado, para mim, ele é o problema, o Estado não é a solução. O Congresso Nacional está corrompido. O nosso sistema judiciário, o nosso STF, ele está aos farrapos. Então, eu, assim, sinceramente, estou numa fase onde eu estou perdendo a esperança de que isso vá se resolver. Não que isso não vá se resolver, vai, mas talvez não seja através dessas vias normais e legais, né, os trâmites, os processos de mudança. Nós estamos à beira de uma convulsão social, Rafael. Está sendo instaurada na sociedade quase uma guerra civil. São homens contra mulheres, gays contra héteros, brancos contra negros, enfim, nós estamos em pé de guerra
constante na sociedade. Então, se a gente continuar estimulando as pessoas a se denunciarem, nós vivemos um período denuncista, que inclusive foi instalado pelo movimento feminista. Mulher, denuncie, denuncie, e agora talvez nós estejamos errando e talvez adotar essa prática delas, homem, denuncie, homem, filme a tua casa, meu Deus, isso é terrível, você tem que filmar a tua casa, porque você não tem confiança na pessoa que dorme ao teu lado, sabe? É cruel, então talvez tem que parar, botar a bola no chão, parar com essas guerras, sabe, esses ataques, judicializar tudo. Desculpa, você é advogada, mas a verdade é, quem tem mais a ganhar com essa sociedade em eterno conflito são os advogados. Os advogados já ganharam de cara, né, o seu dinheiro, enquanto as partes ficam ali se matando, as famílias se destruindo. É cruel, é terrível. Então a Lei Maria da Penha, ela tem, para mim, um erro filosófico, né, fundamental, jurídico, que acabou com a presunção de inocência. Sem falar que a lei foi fundada, na minha humilde opinião, com base em uma mentira. Eu sou amigo do ex-marido da Maria da Penha, escrevemos um livro juntos, estudei a fundo o caso, e eu digo para você, esse homem é inocente na minha visão. Então a lei já é fundamentada com base em uma mentira. Então as mentiras, as falsas denúncias, elas são só o fruto dessa árvore podre. A árvore já nasceu com o fruto, com a raiz podre. Então os frutos dela não vão ser frutos bons. E aí vamos agora para a Lei Henri Borel. Qual que é a minha preocupação com relação à Lei Henri Borel? Ela é hoje, para mim, na minha opinião, ela é uma cópia mal redigida da Lei Maria da Penha, que visa, entre aspas, proteger a criança. Mas aí, se você for a fundo, ali dentro da Lei Henri Borel, eu queria até citar para você, Rafaela, o artigo 21, no inciso 6º, que diz sobre a questão do afastamento do lar. Sabe o que vai na prática acontecer? Eu duvido, e aqui ó, eu deixo expresso nesse vídeo, eu duvido, e se tiver vai ser um caso que vai servir de parâmetro para mudar essa lei. Eu duvido que um juiz vai tirar uma mulher dentro de casa. Imagina você, homem, com uma mulher dentro de casa que agride, que humilha, que maltrata teu filho. Eu duvido que se emita uma ordem de restrição e eles retirem a mulher de casa. Sabe o que vai acontecer? Vão retirar o homem e vão mandar essa criança para uma instituição. Vão tirar a vítima, vão tirar a criança de casa para deixar a bela, a agressora dentro do lar. Eu duvido, Rafaela, duvido. Então eu não acredito que a lei seja positiva, por quê? O homem, se ele fosse tentar, aí talvez num caso onde, como no caso do Alexandre Correia, já estejam divorciados, sirva como um instrumento legal para enfrentamento ali, né? Ok, mas eu estou pegando uma situação onde o homem já está vivendo, dentro de casa. O homem com uma mulher agressora, agressiva, que às vezes até bate nele. Essa mulher vai dizer o seguinte, olha, na verdade, só estava me defendendo. Vão acabar tirando o cara e a criança vai ficar em casa apanhando a mulher. Você entende, Rafael, que eu vou mais a fundo. Eu saio daquela camada onde a gente está lendo ali o texto da lei e eu estou tentando enxergar a vida prática, a vida real do dia a dia. Né? Então, eu digo para você que eu não orientaria, tá? Um homem que vive dentro da mesma casa com uma mulher agressora a usar, porque no fundo, no final das contas, é ele que vai se arrancar de casa ou vai ser a criança. A criança vai para um instituto ou, no terceiro caso, como eu disse, vão retirar o cara e vão manter a criança na casa com a agressora para acabar de matar a criança. É tão bizarro que se você pega a lei que fundou, que é uma outra lei, né, que fundou com base em um caso, né, midiático, a tal da Monique Medeiros, que é a mãe do Henri Borel, ela entra e sai da cadeia quase todo dia. Quase todo dia. Ela já saiu e voltou da cadeia umas 3, 4 vezes. É bizarro, ela voltou agora porque filmaram ela dizendo que o cara tinha que morrer. Ela ia acabar matando o pai do menino ainda. Né? Pegaram um áudio dela falando que ela queria até matar. Filmaram ela no jogo do Flamengo, comemorando a vitória do Flamengo. Sabe? Inclusive, eu acabei de ver aqui uma reportagem que a defesa dela fez uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Olha só, olha só. Então, quer dizer, a lei ela já foi fundada com base nisso. E outra situação que eu acho importante frisar, Rafaela, que é na questão, no artigo 25, sobre descumprimento. Né? No descumprimento de uma questão dessa de afastamento. Vamos supor que, em caso assim, excepcional, a mulher seja afastada e, enfim, ela dificilmente vai para a cadeia. Ela não vai para a cadeia, aí o delegado não pode prender, como na Lei Maria da Penha,
É só você pedir, o delegado já emite sem passar na mão do juiz. Com relação a Henri Borel, não, tem que passar pela mão do juiz, tem que passar pela mão do promotor e bababá, acabou. Essa criança bobeira já morreu antes de acontecer, de salvar alguma criança. Eu, né, assim, ó, e aí eu tô dizendo o que eu faria, vou deixar bem claro, não tô dando conselho para ninguém não, tá? Não, porque depois dizer, vamos fazer aí, e vão dizer que eu que dei a ideia, mas se fosse eu, numa situação onde eu visse isso, eu pegava o meu filho, já levava para longe dessa mulher, automaticamente. Deixa ela processar, como você falou, aí você vê que numa situação dessa, você produza provas e já saia de casa com essa criança e já peça a medida de afastamento com base na lei Henri Borel. Então você vai ter que ser maquiavélico como as mulheres são. Você vai ter que armar a cama para essa mulher se você quiser usar a lei Henri Borel, que eu não aconselho, que eu sempre digo que o Estado não é a solução, o Estado é o problema. Eu gostaria muito que as pessoas resolvessem seus problemas em família. Elejam, vou dar um exemplo, como era antigamente. Elejam a pessoa mais sensata da família, o avô, algum tio que tenha mais sensatez, que tenha, assim, ó, leve quando tem um problema ali, leve para ele, por exemplo, leve para algum líder religioso que vocês tenham respeito, alguém no bairro, na rua, que tenha, né, que seja amigo de todo mundo, que seja um intermediador. Quando você manda para a mão do juiz, que ganha milhões, ganha fortunas, para ficar lá na casa dele, que nem voltaram de casa depois da pandemia, estão tudo atendendo à distância, de cueca na casa deles, para resolver a tua vida. E aí fica 5 anos esperando alguma solução. Então, já se antevenha, já tome as medidas que você achar necessário, já contando que a justiça vai dar o peso maior para a mulher, sabe? É terrível ter que falar isso, mas nós perdemos totalmente a confiança no sistema judiciário, Rafael. É difícil até dizer, contrata um advogado, se defenda, porque o que eu estou vendo acontecer com vários homens que chegam até mim? Paiva, eu contratei, me lasquei, só gastei dinheiro com advogado, estou afastado, estou com uma nova protetiva. É bizarro, a situação hoje é bizarra. Então, enquanto não houver uma alteração, se não a extinção da Lei Maria da Penha, nada vai mudar. E se um dia eu vier a ser deputado, como as pessoas querem que eu seja, a minha única função lá vai ser acabar com lei, diminuir o número de lei. Chegar lá e falar assim, ó, decreta essa lei aqui, ó, extingue a Lei Maria da Penha. Pronto. E aí você volta a ser como antes. Não é que a gente quer que a mulher apanhe, não. Nós queremos é que um ser humano que mate outro ser humano pague um preço alto. Ponto. Se tirou a vida de uma pessoa, de uma mulher, seja um homem, seja um gay, seja um branco, seja um negro, você tem que ficar no mínimo 20, 25 anos preso. Eu não estou nem aí. Você matou por maldade, por ruindade, seja preso. Não me interessa a tua cor, não interessa o que você tenha no meio das pernas. Certo? Então, acaba-se com essas leis que dão privilégios, que dão vantagens para determinados grupos sociais, que inclusive são a minoria. A mulher é a maioria no nosso país. Nós somos o grupo minoritário. E a maioria que tem mais vantagem, mais privilégio. Quando nós, que somos a minoria, que deveriam ser os protegidos legalmente falando. Né? Estatisticamente, numericamente falando, somos a minoria, né? Aqui no nosso país. Então, Rafael, eu diria que a minha visão, ela hoje está, com relação ao sistema como ele é montado hoje, é pessimista ao extremo. Então, eu sempre aconselho as pessoas, tentem resolver tudo, né, sem ter que levar para a justiça, sem ter que fazer BO, que fazer BO, desculpa, Rafael, é só fazer papel para depois, desculpa o meu português aqui, eles limparem a bunda, que só vai ficar o registro lá, que não vai resolver em nada. E tem homens que, inclusive, eu vi aqui no comentário, que já fizeram 5, 6, 8 BOs, e não adianta nada, não adianta nada. Então, quer dizer, gente, tenho em mente, infelizmente, a situação ela está totalmente deturpada, está totalmente corrompido o nosso sistema judiciário, então nós temos que atuar abrindo o olho da sociedade, como eu tenho feito, como a Rafaela tem feito também, e aí, quem sabe, daqui a alguns anos, como a maior parte da sociedade já entendendo o problema, uma forte pressão social faça com que essa situação seja alterada, porque a Constituição já foi destruída, o princípio da inocência foi retirado dos homens. Então, peraí, cagaram na Constituição. Por mais que esteja sacramentada a lei, é uma lei injusta. E, né, como nós sabemos que leis injustas não devem ser respeitadas, né, como já dizia, né, Martin Luther King. Paiva, agora pontuando alguns pontos específicos que você falou. Primeiro, é verdade, eu sempre digo para as pessoas, autorresponsabilidade. Tá? Porque ou você se preserva, porque você é uma pessoa adulta e você tem que saber aquilo que é bom para você, fazer boas escolhas, ou você vai conter danos. Quando você vai e
precisa do judiciário, você já está contendo danos e você está criando mais problemas para você. Tanto que o meu primeiro vídeo que está fixado ali no canal, quando eu falo de escolher a separação total de bens, tá? Faça escolhas, porque senão o Estado vai escolher por você e vai te ferrar cada dia mais. Quando você cai na justiça e você cai na frente de um juiz, você está outorgando poderes para que um estranho decida a vida do seu filho. Então, se você não tiver sensatez, se você não for uma mãe sensata, um pai sensato para terminar um relacionamento que não tem mais intimidade afetiva, que não tem mais sexo, vamos falar bem aqui a palavra, tá? Não tem mais desejo, não tem mais interesse. Se você não aprender a ser amigo, parceiro de trabalho, qual é o trabalho? Educação do filho, entendeu? Da mesma forma que você aguenta aquele Miqueia lá no seu trabalho, aquela pessoa oportunista que quer te puxar o tapete, que tá sempre competindo com você, da mesma forma que você aguenta e consegue eventualmente prosperar lá no seu trabalho, você precisa formar uma parceria, uma aliança com a mãe, mesmo não tendo mais desejo por ela, mesmo que tenha sido traído, mesmo, né? E a mãe tem que fazer o mesmo em prol do melhor interesse dos seus filhos. Porque quando você deixa chegar na vara de família, você é só mais uma capa de processo. Exatamente. Entendeu? De fato, os advogados vão comer o rim de vocês. Porque é um processo atrás do outro. E eu falo isso contra a minha classe mesmo, porque eu acho que eu já promovi muitos resgates de família também. Inclusive, ontem um cara falou pra mim assim, mas isso aqui tá até virando uma terapia, doutor. Eu queria processar a mãe do meu filho. Eu disse assim, se você quiser, eu processo ela amanhã. Só que é o seguinte, tu tem que saber que para toda ação existe uma reação contrária de mesma intensidade. Eu devo te alertar do risco que você corre por ingressar com essa ação. E você tá me dizendo que quando você tem contato com ela, porque ela se mudou para outro estado, levou o filho dele para longe, mas eventualmente ela não ajuizou nenhuma ação contra ele, eventualmente ela volta, dorme com ele, eles ficam juntos, ela traz o filho para ele ver, mas ela não quer voltar, ou ela quer que ele convide ela para voltar, e ele já não quer mais voltar também, entendeu? Só que ele diz que tem atração por ela ainda, que o sexo é bom e tal, mas que ele fica com muito ódio quando ela tá à distância, porque ela tá promovendo a distanciamento dele do filho, que é o primeiro filho dele. E aí eu disse assim, ela vai passar uns dias com você agora, tenta resgatar alguma coisa, vê se é isso mesmo que você quer, porque na hora que eu entrar com a ação, não tem mais volta. Ela vai se armar com todo o armamento bélico russo contra ti na justiça e ela vai levar... O homem, viu, Rafael, assim, só complementando, e o homem vai entrar com estilingue. Se você ficar solteiro, eu disse pra ele, saiba o seguinte, pro homem é muito mais fácil manter um relacionamento, porque o homem tem aquela coisa da libido, né? O sexo pro homem é sempre bom. O homem nunca se machuca no sexo. Querendo ou não, ele sempre tem satisfação sexual, entendeu? Pro homem é muito mais fácil manter um casamento em prol dos filhos do que uma mulher que tem toda aquela coisa, né? Que o emocional dela abala, que ela não consegue ter relação com o marido mais, porque, né, tem toda aquela coisa. Então, assim, se você consegue, se você tem atração ainda por essa mulher, fica nesse casamento até o seu filho completar aí uns 7, 8 anos, porque ela tá me parecendo que não é uma mulher de todo ruim. Se passou um ano já, ela não entrou com nenhuma ação contra você, saiba que você ficar solteiro na rua, você tá sujeito a tudo. Só tem mulher doida aí tomando Rivotril e faixa preta. Te fazendo falsa acusação, indo pra dentro da tua casa ou pra observar o que tu tem, eventualmente te acusando de que tu violentou ela, oportunista, te processando pra te tirar dinheiro, querendo casar contigo pra tomar teus bens, entrar pra dentro da tua casa pra dizer que tem uma união estável. Então, assim, ó, se você puder resgatar alguma coisa com a mãe do seu filho, resgate, pense sobre isso. Depois nós voltamos a falar. É isso que eu digo pra ele. Eu não estimulo ninguém ao litígio, entendeu? Agora, quando você fala assim, ó, Paiva, presunção de inocência, né? Olha como é 2 pesos e 2 medidas. Você disse, a lei Henri Borel é uma versão mal escrita da lei Maria da Penha, porque a gente está invertendo os valores. Em vez de a mulher ter que provar que sofreu agressão, ela vai lá e fala qualquer coisa e o homem automaticamente começa a ser ali um... Como é que chama quando o homem é investigado?
um potencial agressivo, né? Potencial agressor. De fato, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, e o contrário? Nessa mesma perspectiva que você está falando, a lei Henri Borel, então, você diz que tem muita semelhança com a lei Maria da Penha. Mas se a gente partir do pressuposto que ninguém é malvado, que ninguém vai fazer mal, é por isso que o Henri Borel morreu. Se alguém tivesse ouvido a reclamação do pai, se ele pudesse ter uma lei, que ele chegasse lá, e mesmo que aquela acusação pudesse ser potencialmente falsa... Se não me engano, ele denunciou, chegou a denunciar, né? Eu não sei se ele denunciou com base no ECA. Se não me engano, foi com base no ECA na época. Enfim, e aí entra-se numa investigação, a mulher diz que o cara é mentira. Sabe o que a mulher diz? Que ele não tinha aceitado o divórcio, estava inventando mentira dela, e aí sentaram em cima e lascou-se, porque a palavra da mulher tem um peso muito maior que a do homem. Então ele chegou a denunciar, ele foi lá eu lembro que eu assisti uma live dele, ele chegou aí no Conselho Tutelar, tinha feito denúncias, mas, assim, tinha uma outra questão também, que parece que o cara era poderoso, o atual dela, que participou do crime, ele era vereador lá no Rio de Janeiro, então o cara tinha um poder lá grande na cidade, e ninguém mexia muito com o cara, mas o pai tentou, o pai do Henri Borel tentou, fez denúncias, mas o menino tá morto hoje. Mas aí a gente tem aquela conformação social que eu te falei lá no início, né? Salvem homens e crianças. Então, nessa perspectiva, eu acho que o homem vai continuar tomando ferro. Essa lei não é para o homem, é para a criança e o adolescente. Mas se o pai denunciar, talvez, a minha esperança é essa, que se o pai denunciar em prol da criança, essa palavra do homem que leva algumas provas ali também vai ter validade. Até porque a lei, se você deu uma corrida de olhos nela ali, ela presume também que você tem uma escuta ativa da criança. Então, essa criança, ela verbalizando já alguma coisa, ela vai ter que ser ouvida, entendeu? Então, ela vai confirmar alguma coisa. E como que isso vai ser feito? Pelos mecanismos ali de apoio do juiz, que daí são equipes multidisciplinares ali. Agora, assim, claro que o ideal disso aqui, o motivo, as razões pelo qual essa lei foi feita, até que ela passe a funcionar direitinho, como tem que ser, a gente não tem servidor para isso. Onde é que vai fazer essa escuta da criança? Isso tudo é coisas que vai ter que ser instalado. Por isso que eu disse para você que esse é um grande problema. A gente está aumentando a máquina ineficiente do Estado. E eu tenho aqui as minhas discordâncias que um dia ela será eficiente. Porque eles pretendem manter a ineficiência sempre em alta para dizer que vai precisar de contratar mais, vai precisar de aumentar o salário. Infelizmente, eu não acredito que o Estado seja a solução. Infelizmente, eu cheguei nessa conclusão, então nós temos que ver a nossa vida, né, dentro do possível ali, respeitando as leis, mas o problema é que hoje as leis elas estão sendo feitas de uma maneira que elas privilegiam os criminosos, como, por exemplo, com esse pessoal aí que rouba, assalta e acaba saindo pela porta da delegacia, né, no mesmo dia, na mesma hora, a polícia prende o mesmo cara 20, 30 vezes. Isso faz com que todo mundo perca a confiança no sistema judiciário. E aqui eu vou além, esse já é o projeto também. O projeto é que nós estejamos em constante conflito na sociedade, esse é o objetivo deles, manter todos nós divididos, porque uma sociedade dividida, fragmentada, é conquistada mais facilmente. Já, né, Sun Tzu já dizia isso há mais de 3 mil anos atrás. Você quer vencer, divida o seu inimigo. Né? E o Estado ele quer controlar, quanto mais controle, melhor para ele. E nós estamos caminhando num rumo a isso que está me preocupando bastante. Né? As pessoas talvez não se deem conta, não sei se você já leu, mas você leia, se você está assistindo aqui e não leu ainda, leia George Orwell, 1984, você vai ver o que está acontecendo hoje, é exatamente o que foi previsto num livro de ficção, eu tenho ele aqui, inclusive, George Orwell, o cara foi um visionário, aliás, eu disse recentemente que ele deveria ter chamado o livro dele de 2024, não 84, porque tudo que ele escreveu está acontecendo exatamente hoje. Então, esse excesso de controle, por exemplo, aqui onde nós estamos agora, a rede social, temos que regulamentar a rede social. É sempre o aumento de lei, como eu disse lá, o filósofo Tácito já disse, quanto mais corrupto o Estado, maior é o número de leis. Então, na minha visão, nós temos que diminuir, enxugar, somente leis objetivas, leis que de fato punam, que de fato mantenham as pessoas dentro de um regramento justo. Você matou outra pessoa, meu irmão, apodreça, não interessa se o cara é homem, se é mulher, o que é, apodreça. Por isso que eu digo, enxuga o Estado, faz leis básicas, não pode matar.
Por mim pode ter até prisão perpétua, um cara que estuprou, que matou. Não tô nem aí, sinceramente, porque eu jamais faria isso, né? Então, o que eu digo é, vamos parar com essa palhaçada de fazer lei, ficar fazendo 1000 leis, uma para cada tipo de pessoa, né? É um negócio que não tem fim, é bizarro. Isso só serve para dividir a sociedade, não para unir, não para construir uma sociedade, que o termo já diz bem claro. Deveriam ser todos sócios em um projeto em comum. Hoje em dia nós estamos todos em conflito, ninguém se entende, todo mundo em guerra, os pais perdendo o pátrio poder, porque já é um objetivo, né? Matar o patriarcado. O que é o patriarca? Vem do pai. Então temos que acabar com a imagem do homem, do pai, e isso só é algo que está sendo concretizado, é um projeto que está sendo concretizado hoje. Estamos pagando o preço pela nossa inércia. Deixamos para lá, essas são um bando de doida, de mulher frustrada, de gordinha do sovaco cabeludo, e elas foram avançando, 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 e estão aí. E nós aqui comendo poeira agora. Então é hora da gente levantar e lutar para que isso mude. Então, Paiva, eu acho que isso começa na curadoria dos nossos relacionamentos, lá antes, porque eu falo, conter danos é ter que pedir o apoio do Estado, eventualmente. Porque você não pode ir lá pegar a mulher pelo pescoço, fazer ela... E o último caso, para isso, nós estamos hoje invertendo. Isso deveria ser o último caso, a última instância de uma solução. Nós devemos ter uma etapa de solução ali dentro da sua própria casa, da sua própria família, sabe? Daquelas pessoas que vivem próximo a você. E aí a situação realmente trágica, né? Por exemplo, você pega no nosso país, Rafael, nós já temos um estado paralelo. Os morros lá no Rio de Janeiro, já existe um estado paralelo que tem justiça própria. As pessoas não buscam mais o judiciário lá nos morros. Buscam os donos da boca. Ó, tô com algum problema aqui, ó, vamos resolver. O cara julga na hora. Muitas vezes julga errado, julga, né, mal. Muitas vezes julga acertadamente. Mas olha só, já existe um estado paralelo. O Estado já permitiu que um outro poder tivesse controlando ali uma fatia, uma parte da sociedade. E, ou seja, o Estado perdeu o controle. Perdeu o controle, infelizmente. Essas questões das tais, como é que fala? Recentemente tinha até uma brincadeira rolando aí, que é audiência de custódia popular. Os caras estão esperando na porta da delegacia, o cara sai da porta da delegacia, o cara vai lá e, pumba, ele faz a justiça dele. Inclusive, a semana passada matou a advogada, você viu isso? Matou a advogada junto. A mulher tirou o cara da cadeia, a mulher morreu junto com o cara. Então é isso que vai acabar acontecendo, porque as pessoas perderam a confiança no Estado. E aí o que eu digo assim, né? Eu tenho uma visão, primeiro assim, Paiva, só para esclarecer que eu devia ter falado lá no início. Por que eu sou a favor dessa criação dos filhos e dessa parceria para educar boas crianças? Porque eu tive um bom pai, um pai presente, eu tive uma mãe cuidadosa, uma mãe zelosa, que conversava muito comigo, e um pai que me apresentava o mundo inteiro e me tratava muito bem. E como mulher, foi a primeira figura masculina na minha vida que me deu a noção do mínimo que eu deveria esperar por qualquer homem que eu fosse me relacionar, me conviver. Então, assim, eu não tenho grandes traumas com homens. Claro que já cruzaram cafajestes na minha vida, homens que queriam segundas intenções. E eu, por ter tido uma figura paterna muito presente e que me passou valores e referências boas, eu soube lidar com isso e nunca feri a minha dignidade por dinheiro nenhum, por oportunidade nenhuma. Então, assim, eu falo com muita convicção isso e até com emoção, porque eu acho que é necessário. E eu nasci já numa conformação feminista, né, Paiva? Eu nasci em 81. Então, assim, o feminismo começou lá na década de 60, 70, com mais firmeza, né? Então, assim, a gente nasceu numa sociedade onde já existia uma liberdade feminina, onde já existia mais uma luta por igualdade de direitos. Mas eu não me considero feminista. Eu me considero uma mulher feminina independente. E eu digo o seguinte, o que me faz querer ficar no meu casamento é a certeza de saber que eu posso ir embora a hora que eu quiser. Porque o meu pai me criou para ser uma pessoa independente e responsável, né? E o que significa isso? Assumir os meus BOs também. As minhas escolhas ruins que eu eventualmente já fiz na vida, que não me causaram muitos danos, porque eu sempre fui uma pessoa cautelosa, mas que me fizeram eventualmente sofrer em alguns momentos. Mas você tem que, na hora até você pode querer culpar o outro, mas você tem que pensar o seguinte:
Eu escolhi isso. Ninguém me obrigou. Então, quando uma mãe escolhe, às vezes, alguém para ser o pai dos filhos dela, na emoção, porque o Cronos está batendo na porta ali, porque ela quer ser mãe a todo custo, e ela não cuida, eventualmente, quem é esse pai, ou ao contrário, quando o homem escolhe uma mulher que está desesperada para ser mãe, para se relacionar, e dá 2 meses de namoro, a mulher está grávida, e a mulher é completamente disfuncional, e vai passar por pério ferrenho ali, porque ela já não é boa da cabeça, entendeu? Esse cara vai arrumar um problema para a vida dele a vida toda, porque ele vai ter um filho dessa mulher maluca, disfuncional, e ele vai ter que conviver com ela, querendo ou não, porque o pátrio poder é muito difícil de destituir. A mãe não perde o filho, nem o pai perde o filho. Tanto que aqui eu já participei de um projeto social aqui que eu desenvolvi uma vez em escolas municipais aqui em Porto Alegre, que eu ia em escolas de periferia, de morro, e era muito comum as crianças terem um tio preso, um pai preso, e elas irem no presídio visitar. Elas tinham carteirinha de visitante do presídio igual. Então, nem nessa conformação de o pai ter sido preso, ele não perde o direito de conviver com o filho. A mãe leva a criança lá no presídio, né? Mais recentemente eu falava com uma mãe também que eu atendo, que é uma mãe super sensata. Eu disse pra ela, olha, tu vai direto pro céu, porque nenhuma mulher que eu atendo tem essa paciência que tu tem. O pai da filha dela é alcoólatra, sempre foi, mas aquele alcoólatra social, vamos dizer assim também, né, que usa droga e tal, mas não envolve a criança em nada disso. Ele faz as festas dele lá e fala pra mãe, ó, acho que não é bom, vamos trocar esse final de semana, não é bom ela ficar comigo, eu prefiro que ela fique contigo porque eu vou pra festa, entendeu? São pessoas sensatas, e o casamento não deu mais certo por conta disso também. E ela trata a filha dela no psicólogo já há muito tempo, e a psicóloga diz o seguinte, não se mente para uma criança. A criança ela tem que saber que ela é um indivíduo, o pai é outro indivíduo, e ela não precisa reproduzir o comportamento do pai, e não se deixar também afetar por esse comportamento. Mas ela ama o pai, porque ela é uma menina, e a referência masculina na vida de uma menina é muito importante. Ela ama o pai é amoroso com ela quando ele tá bem, quando ele tá funcional na sociedade, quando ele tá trabalhando. Mas ele dá os pulos dele, entendeu? E aí ele preserva essa criança. E a criança entendeu que quando ela não estiver confortável num lugar, ela chama a mãe e o pai está de acordo com isso, e a mãe vai lá e busca ela e tá tudo ok. E eles já estão há 5 anos educando essa criança assim. Ele não quer abrir mão da vida dele hedonista lá, dos prazeres dele e tal. Ela não quis mais viver com ele, tá tudo bem, vamos proteger nosso filho. Mas é um caso que eu tenho em 1000 que eu tenho no escritório, entendeu? Porque a maioria tá brigando, tá litigando, tá gastando dinheiro com advogado, tá metendo os pés pelas mãos, tá alienando os filhos, tá gerando violência psicológica nessas crianças, né? Então, assim, eu acho que o judiciário, sim, é a última instância. Inclusive, tem um vídeo um story que eu gravei ontem, eu acho que me perguntaram quais eram meus planos inicialmente, se era ser advogada. Quando eu entrei no direito, eu queria ser juíza. Quando eu comecei a conviver com os juízes, eu me decepcionei totalmente, não quis mais. Porque não são pessoas que estão lá vocacionadas para ajudar as pessoas. Exato. É o dinheiro. Às vezes o cara é um concurseiro que queria ganhar ali, né, um emprego estável e só tá ali e não tá cagando para quem ele tá julgando, enfim. Agora também tem pessoas lá muito vocacionadas, sim, e que realmente levam aquilo para a vida delas, e são pessoas que eventualmente estão aí também ensinando, né, levando conhecimento jurídico para cursos e tal. Claro que também ganham com isso, mas assim, a gente vê no próprio comportamento desse profissional se ele é vocacionado para aquilo ali ou não. E o teu processo, vocês têm que saber que assim, ó, o juiz não é tábua de salvação. Geralmente, quando o casal tá ali vivendo junto, ele não quer que ninguém interfira na vida dele, nem um familiar, né? Mas aí ele permite que um juiz, que é uma pessoa que às vezes toma lá o seu faixa preta também, que é depressivo também, que tem as suas mazelas também, que tem os seus problemas familiares também, que é às vezes até um psicopata também, entendeu? Permite que ele decida a vida do seu filho. É, terrível. Porque as pessoas não têm autorresponsabilidade, não pensam, entendeu? Isso é coisa que nós temos que resolver. Em algum momento de emoção, de prazer, de afeto, a gente gerou esse filho, entendeu? E nós temos que dar conta disso, sem a figura de um Estado juiz, né?
Então, o juiz ele vai dizer assim, com base ali nas provas que cada um traz, às vezes eu vou dar o direito para esse aqui, ou vou dar o direito parcialmente para esse aqui. E é assim, você é só um número, ele não vai sentar com você para tomar o chá das 5, ele não vai querer saber como é que seu filho está, o rendimento escolar dele, se você não provocar. Isso quando ele, é o juiz, né? Não é algum auxiliar, algum estagiário dele que está lendo ali. Então, assim, eu sempre digo isso, só que é a última instância, porque se você não pode fazer justiça com as próprias mãos, você recorre para a justiça e põe, eventualmente, na mão desse terceiro um direito seu que você está pleiteando ali. Mas saiba que, assim, ó, aí para quem acredita em alguma coisa, para quem tem alguma afinidade com a espiritualidade, eu sempre digo muito, né, Paiva? Eu acredito que a justiça do homem é muito falha. Sempre muito foi, falha. Né? Eu acho que a gente tem que ter autorresponsabilidade também, saber que os caminhos que a gente percorreu foram escolhas que a gente fez, ninguém nos obrigou, ninguém nos colocou naquela estrada e estava com chicote ali pra gente caminhar por aqueles lugares. Você falou então, que a lei dos homens nunca foi boa, esse dia eu me peguei pensando em um detalhe que talvez a gente despercebe, né? Jesus Cristo, né, José e Maria tiveram que fugir porque existia uma lei que ordenava que todos os primogênitos fossem assassinados. Ou seja, lei nunca foi parâmetro de coisa justa, de coisa correta. Nós temos que sempre questionar, o Estado sempre tem os interesses próprios deles. Então, veja o resultado de uma lei. Não adianta a lei dizer que vai proteger as mulheres. Elas têm que, de fato, apresentar resultado. E os resultados que nós vemos todos os dias a violência contra a mulher aumenta. Porque os números seguem sempre aumentando. Né? Então, peraí, então não funciona essa lei. Então, vamos parar, vamos revisar, vamos corrigir. Enfim, é complicado, sei que é complexo. Isso entra num debate filosófico um pouco mais longo e não vamos cansar muito aqui os teus seguidores aqui. Eu acho que a gente vai poder fazer a etapa 2, mas inicialmente eu acho que é importante que todos tenham contato com essa lei, porque quando um pai se vê em desespero também, com uma medida protetiva de afastamento, tendo que lidar com isso, passando 3, 4, você que está aí 5 anos sem ver os seus filhos, o que você vai fazer? Vai entregar para Deus e vai se afastar e nunca mais vai ter contato até que uma luz divina ilumine a cabeça daquela mãe ou daqueles familiares e que tudo se acomode? Ou talvez você vai usar uma lei dos homens que é para tentar, né, de alguma maneira, encontrar um outro caminho, né? Porque eu acho que, assim, eu acredito muito também, assim, ó, Jesus não está mais entre nós, Deus é inspiração, então, assim, eu acho que ele inspirou pessoas também aqui, que são médicos, são profissionais do direito, são juízes. Aí eu digo pessoas vocacionadas para suas atividades, né? Você que está fazendo um trabalho aí para despertar os pais, eu que estou fazendo um trabalho aqui para despertar as famílias, né? Homens e mulheres, para que sejam mais sensatos, mais coerentes, mas que tenham mais bom senso. Eu acho que isso faz parte de um propósito de vida. E se Deus coloca essas pessoas e essas ferramentas do nosso caminho, aí para quem acredita em alguma coisa, você não precisa acreditar também, né? Mas se você acredita na ciência, você sabe que tem a lei do retorno, que isso é científico. Então não precisa ser nada divino. A ciência já diz isso. Para toda ação já tem uma reação de efeito, né, inverso e de ver o vídeo potencial. Que eu publiquei agora então, pouco antes da live, Rafaela? Você chegou a ver o vídeo que eu publiquei, não? Não. Uma reportagem de ontem, no Balanço Geral, de 2 mulheres que foram assassinadas, e aí a polícia foi investigar, parece que elas tinham contratado uns vagabundos para dar cabo do namorado, do ex-namorado de uma, porque tinha separado, e ela não estava contente com isso, estava com raiva, e mandou os caras dar um pau no ex. Aí os caras não fizeram o trabalho, ela foi lá cobrar, os caras mataram ela. Enfim, a lei do retorno chegou muito rápido para essa. E a gente quando estuda o direito, estuda lá, né, os mandamentos, a lei das 12 tábuas, né, olho por olho, dente por dente, e aí eles viram que se fosse assim todo mundo acabaria cego, né, então, porque todo mundo peca, todo mundo erra, né, e eu acho assim, ó, pra gente se encaminhar para o fechamento aqui, eu acho que assim, eu sou muito cética também para algumas coisas, mas eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que tem para que a gente continue, pelo menos, preservando a nossa dignidade. Acreditar em algo maior, seja a ciência, seja essa lei do retorno,
divina ou científica, né, que é Sim. física, inclusive, que a gente acredite em alguma coisa e use as ferramentas à disposição e tente proteger os nossos o máximo possível, né? Porque essa coisa do ser humano ser competitivo e disputar território, o mundo é mundo sempre assim, sempre foi essa conformação. A sociedade evoluiu assim, sempre as pessoas buscando disputar território, sempre um puxando o tapete do outro, porque não tem espaço para todo mundo. Senão nós estamos falando daquele princípio político lá, né, que acha que todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai viver Não existe, nunca funcionou. Vários filósofos já trataram do tema e tentaram implementar em alguns lugares e não funcionou, né? Socialista, né? Não vamos nem muito entrar nesse debate, que já estava dando uma briga que eu comentei do atual presidiário aí. Estava dando até uma briga aqui nos comentários. Pessoal, não é sobre política, cada um pode ter a opinião que quiser aí. Nós temos uma pauta em comum, eu sempre digo que talvez essa pauta tenha a mesma força da pauta feminina, de unir as pessoas tanto de direita ou de esquerda, porque nós somos pais, nós somos homens, né, com pensamentos filosóficos e ideológicos diferentes, que estamos sofrendo afastados dos nossos filhos. Então agora é a hora da gente deixar de lado essas divergências picuinhas aí com relação, eu gosto desse presidente, eu não gosto do outro, e vamos focar nos nossos filhos aqui para tentar mudar essa situação. Então, assim, à medida do possível, Paiva, se tu puder, mesmo sendo mais cético, puder como... Voltei. Puder como ferramenta de última mão, né, orientar os pais aí, ó, existe a lei agora, tente por aqui, busque uma advogada, faça uma ocorrência, não deixe de fazer a ocorrência para proteger o seu filho também, né? A mesma forma que tu tá fazendo aí, de todo dia tá aí enchendo o saco e tentando fazer as pessoas despertar, e tem gente que se sente incomodado com isso e tu tá ali, e a justiça, quando tu chega no fórum, já te olham com o rabo do olho, né? Não gostam muito, mas tu tá ali na luta. Esse é o papel do pai. Sabe que às vezes as pessoas me encontram na rua, você é o pai? Eu falo assim, depende, você gosta de mim ou você não gosta? Aí se você não gosta de mim, eu não sou o pai, não. Então é sobre isso, gente. Isso aqui é uma introdução, né? Eu convidei o Paiva justamente porque ele tem essa visão mais distópica das coisas e ele tem a luta dele. Eu virei amigo do ex da Maria da Penha, então, assim, alguma coisa eu tenho aqui já para contar. Algumas histórias eu tenho para contar já. Eu assisti aquele documentário e eu fiquei chocada, fiquei extremamente chocada. E quando eu vi o olhar daquele homem também, eu acho que o olhar dela é muito mais frio, é muito mais manipulador, é muito mais... Acho que tem muita coisa pior ali do que nele, né? Porque ele não tem o olhar de um psicopata, né? Mas enfim, isso é tema para uma outra live. Junto com ele então, também. assim, gente, só como último ponto aqui, Lei Henri Borel absorveu também muitas coisas da lei de alienação parental. Isso é um olhar que eu quero que tu tenhas também, Paiva, porque assim, quando eu acho que você é a favor da lei de alienação parental, embora você não acredite que o sistema comentar rapidamente com relação à lei da alienação parental? Né? Só rapidamente com relação à lei, já que você tocou no tema, eu sempre briguei para que a lei fosse mantida, mas aí eu parei para pensar, é uma lei... igual você mastigar carne com a boca banguela, sem dentadura. Né? É uma lei que não pune a mulher. Enfim, não tem uma punição para a mulher. A gente fica brigando com uma lei que nem pune, de fato, a mulher. Em caso extremo, ela tira a guarda, mas isso é caso raro, raríssimo. A mulher tem que fazer muita bobagem. Então, hoje eu já sou meio que adepto, deixa aí essa lei, que já, inclusive, Magno Malta apresentou ali uma proposta de revogação da lei. Eu falei, quer saber? Que se lá, já não confio mais no sistema mesmo, leio ou não leio, agora estou na mesma visão do Thomas Jefferson. Para quem é justo, a lei é desnecessária. Para quem é filha da puta, desculpa a palavra, a lei ela é inútil. Então, quer dizer, enfim, eu vou trabalhar de outras maneiras de conscientização social, né? A gente tem o Instituto IDDH, como eu citei, nós pretendemos fazer denúncias para fóruns internacionais, a gente vai representar a CNJ. Inclusive, eu comentei com a minha advogada, Mara Damasceno,
Amanhã eu vou fazer uma live com ela também no meu canal do YouTube, Alexandre Paiva. Se puderem assistir, assistam lá. Já me sigam lá também, tem uma playlist lá com vários vídeos com o ex da Maria da Penha. Eu já falei para ela que agora é o seguinte, assim, ó, eu virei um franco atirador. A gente vai processar juiz, processar promotor, eu vou denunciar para o CNJ, eu vou fazer o escambau. Assim, ó, já que eles não dão bola pro meu caso, quem sabe denunciando eles dão atenção para mim, que seja com raiva, mas vão dar atenção, mas eu vou provocar, eu vou cutucar, eu tô numa vibe pesada. Esse ano aqui a gente vai para cima com os 2 pés no peito. Eu vou te acompanhar e vou torcer muito e vou participar do que eu puder. Agradeço. Mas, assim, já pensou no país? Proteger um pouco melhor? Porque você baixa a SWAT na tua sacada aí, né? Entram pela porta do teu quarto aí, quando o Xandão tá batendo aí. Eu já tenho um processo do Instituto Maria da Penha, eu tenho uma investigação da Polícia Federal correndo já. Assim, se tiver que ser, vai ser. Enfim, a gente está aí na chuva para se molhar e recuar não é uma hipótese. Se tiver que ir para a cadeia, vocês mandem cigarro, se bem que eu não fumo, mas enfim, se tiver que ser, que seja. Enfim, eu vou até as últimas consequências. Se tiver que fugir do país também, eu fujo. Enfim, mas eu vou continuar falando. Calar a boca eu não vou, não. Parabéns. Obrigada pela tua participação aqui, Paiva. Espero que a gente tenha conseguido transmitir alguma coisa, ou pelo menos fazer as pessoas pensar, porque eu acho assim, cada um tem que achar o seu jeito. Eu não tento aqui impor a minha narrativa, eu tento fazer pensar. Eu não quero que ninguém viva como eu. O meu jeito de viver é muito particular. Então, assim, e eu sou muito conservadora para algumas coisas, acolho também as dores das pessoas por outro lado. Então, eu nem sei me definir hoje, se tiver que ser dualista e dizer assim, tu é de esquerda ou de direita. Eu não gosto dessa dualidade. Eu não gosto de assumir esses lugares e ter que comprar narrativas. Então, eu tenho a minha narrativa. E eu tenho o meu vida. E eu encontrei o meu jeito de viver que me faz feliz, que me conforta, que me traz paz, que eu deito a minha cabeça no travesseiro de noite e eu durmo tranquila. E eu sei que eu comunico aqui, eu comunico também com polidez. Tentando estimular as pessoas também para se lapidarem um pouquinho mais, para melhorar o seu repertório, melhorar a sua comunicação. Às vezes também lanço umas assim bem fortes pro pessoal se identificar também, uma linguagem mais coloquial. E eu queria, para encerrar, Rafaela, eu queria deixar um recado para os homens que estão nos assistindo, principalmente para os homens mais jovens, que eu percebo que tem muito jovem nessa vibe da desesperança. Poxa, eu queria ser pai, o meu sonho era ser pai, e agora eu não tenho nem mais coragem de chamar uma moça para ir no shopping tomar sorvete, porque senão ela vai me denunciar, ela vai me acusar de assédio, enfim. Eu digo para vocês o seguinte, rapaziada, cuida de outros campos da sua vida primeiro, até porque para ter filho você tem que ter uma estabilidade emocional, financeira. Eu fiz isso. Quando eu fui pai aos 30 anos, e eu queria, na minha cabeça, eu vou dizer, só vou ter um filho no dia que eu puder deixar uma casa. E eu não tinha casa. Eu consegui minha casa, e depois disso eu falei, agora eu posso ser pai. Então, eu digo para vocês, construam a vida de vocês antes desse plano, porque, né, talvez não seja agora o momento. Talvez daqui 10 anos, o meu trabalho da Rafaela vão estar surtindo mais frutos e a situação melhor e você possa, de fato, ter aí... Né? Não mude os seus planos, não mude os seus sonhos por conta dessa situação caótica que nós vivemos. Lute para que isso mude junto conosco, para que daqui uns 10 anos você possa ir lá ter um filho, né? For o caso, me chama para ser padrinho, a Rafaela para ser madrinha, né? Mas não desista dos seus sonhos, rapaziada, não desiste dos seus sonhos, porque a coisa está difícil, tá? Esse aqui é o recado que eu queria deixar. Outro recado é, quem não me segue, se puder me seguir, @PaivaNasRuas aqui no Instagram. Lá no YouTube, @PaivaNasRuas também, canal Alexandre Paiva. Quem não me segue, segue lá. Estou tentando crescer também. A Rafaela também, né? Qual que é o teu YouTube também, Rafaela? Então, estamos tentando crescer também o nosso YouTube, né? É o mesmo. Rafaela Filter, vocês me acham lá no YouTube e aqui no Instagram também. Quem estiver me assistindo aí pelo teu canal, também me segue. É importante que vocês nos sigam em várias redes. É importante que vocês nos sigam em várias redes, porque eu já tive uma conta, muito grande no TikTok, tive 2 contas, uma de 300 mil seguidores e outra estava com 180. Me derrubaram as 2. Então, vocês não vão perder contato com a gente. Segue no Instagram, segue no TikTok, segue no Twitter, segue no YouTube. De alguma forma, nós vamos estar em contato, porque o sistema é pesado, é bruto, eles vão tentar nos derrubar, mas vai ser a nossa união aí que vai fazer a coisa mudar. E vou fazer o merchanzinho.
Quem não adquiriu ainda, adquirir o nosso livro. Se não quiser adquirir o físico, temos o nosso e-book, o PDF. Me chama no direct ali, que é bem em conta ali, o valor de uma cervejinha. Você vai saber, de fato, de maneira bem reduzida, o que aconteceu no caso Marco Antônio de Viveiros e a Dona Maria da Penha, aquela da lei. Muito obrigada, gente. Um excelente carnaval para vocês. Se quiserem pular só do sofá Você não vai me arrumar fio de carnaval, pelo amor de Deus, hein? Ó, protejam aí o pirulito, né? Tem emoção, porque tem muitos fios de carnaval também. Fiquem em casa. E a dica é não vá para pular em carnaval, para neguinho mijar nas tuas pernas. Fica em casa e estuda sobre Bitcoin. Minha dica do dia hoje aí, tá? Vocês podem ser o próximo lascado na fila da vara de família. Exatamente. Da família. Então, sem emoção, sem emoção. Um abraço, Rafael. Eu agradeço. Um abraço, galera. Obrigado pela audiência aí, tá? Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Até mais.